Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu canal de react do Mengão. Se você não é inscrito no nosso canal, galera, quero te pedir encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí abaixo. Galera, para se inscrever no canal não paga nada, é de graça. Tem um botãozão aqui, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você receber todas as vezes que o nosso canal lançar o vídeo. Eu vou trazer um react diferente aqui hoje, de um programa novo da Flamengo TV, que é com o Galinho, a resenha do Galinho. E hoje, o primeiro programa, nada mais, nada menos, que é com o técnico Felipe Luiz. Vamos ver aqui a entrevista do Galinho com o técnico Felipe Luiz agora. Olá, galera rubro-negra, um prazer muito grande. Vocês não sabem um momento importante da minha vida, mais um aqui dentro do Flamengo. Foram 20 anos, né? Mais dentro do campo, passando por todas as categorias de base. Depois ainda tive uma pequena passagem de 4 meses aqui como diretor de futebol. E lógico, na arquibancada eterno rubro-negro. Obrigado ao velho Antunes por ter me feito rubro-negro. E lógico que trabalhar mais uma vez aqui no Flamengo é sempre gratificante, sempre emocionante. E espero poder fazer um trabalho legal aqui com... A gente está começando o Resenha do Galinho, aqui na Flamengo TV. Então são situações que acontecem na vida da gente. Parar um pouquinho aqui pelo Rio de Janeiro, eu já estava com esse programa na TV. E agora, como embaixador do Flamengo, a gente vai tentar trazer aqui diversos nomes da história do Flamengo, não só do futebol, mas de outras modalidades. A gente conviver com o sócio-torcedor, que é sempre importante. Falar de toda a história do Flamengo, vai ser um programa quinzenal. E hoje a satisfação é maior ainda porque quem vai dar esse pontapé inicial é um cara que tem uma paixão, uma idolatria pelo Flamengo muito grande. A gente sempre sente nos atos, na forma dele colocar o Flamengo na vida dele. É sempre gratificante. Me tornei amigo, além de já ter sido fã, e continuo agora fora do campo. E está com o Felipe Luiz, hoje como meu primeiro convidado. A gente vai falar muito da carreira dele, da história dele, não foi só Flamengo, mas começo dele no Figueirense, seleção brasileira, um tempo enorme que ele passou na Europa em grandes clubes como Chelsea, como Atlético de Madrid, como ele se tornou treinador, enfim. Eu tenho certeza que ele vai poder falar disso tudo. E uma satisfação é muito grande minha de estar aqui e dando esse pontapé inicial no Resenha do Galinho, aqui na Flamengo TV. Obrigado, Felipe. Prazer estar com você sempre. Né? E já cumprimentando para chegar na época dos Zenta, né? Porque agora não sai mais, hein? É verdade. Depois que passa de 40, não sai mais. É verdade. Tá tudo bem? Tudo em bem. paz? Essa tranquilidade que é o Flamengo, né? Uma honra sempre te ver, estar contigo. E sim, aqui na paz do Flamengo, né? Mas privilegiado de poder estar vivendo o Flamengo, como você falou. Você passou muitos e muitos anos da sua vida aqui dentro. E para mim, agora que eu estou vivendo nessa nova função, é um privilégio muito grande poder liderar. Já são o quê? 6 anos? 7? Por aí. Desde 2019, né? 6 anos já dentro do Flamengo. Quase um ano como treinador do time profissional. Então, um desafio grande, mas é emocionante. Vamos falar lá do começo, né? Da Vamos, tua vamos. história. Se teve futebol de salão primeiro, ou foi já pro campo, lá no nosso querido Figueira, né? É preto e branco, mas a gente aceita. Comecei no futebol de salão a minha vida inteira, jogava futebol de salão até os 14 anos mais ou menos que meu pai me obrigou a ir pro futebol de campo, né? Aí ele até sempre falo nas entrevistas que ele falou pra mim, tem que sair. Eu não gostava de jogar futebol de campo porque tocava pouco na bola e no salão ficava tocando na bola toda hora.
Aí ele falou, tu tá achando o quê? Que a Kombi do Flamengo vai passar aqui em casa pra te buscar? Aí eu tive que sair, né? Depois o Kombi do Flamengo veio lá na Europa me buscar, lá na minha casa. Tá longe, hein? Vieram lá em casa me buscar, mas foi isso. Aí com 14 anos eu saí, e já logo o Figueirense me ofereceu para ficar em definitivo lá nas categorias de base e jogar lá no Figueirense e morar lá, né? Mas com a 10, né? 10, era meia. Aí tocava mais na bola, né? Era meia, mas eu gostava de jogar, né? Eu gostava de jogar na meia, só que realmente jogar de costas, eu tinha mais dificuldade, mas não na base. Na base eu sempre joguei de meia, me desenvolvi de meia. No profissional foi o Dorival até que começou a me colocar de lateral e me dar essa sequência. Normalmente é o contrário, né? O pessoal vai de lateral, vai pro meio, né? Bom, às vezes a gente começa no ataque, não é tão bom, vai pra meia, não é tão bom, aí vai descendo, né? Vai descendo, acaba de lateral, de zagueiro. Não, mas assim, até em outros clubes da Europa eu jogava de ponta, jogava de meia. Mas onde eu mais me firmei mesmo, onde fui diferencial, foi na lateral. Mas como foi sua chegada no time principal lá? Do Figueirense? Do Figueirense. Foi teu primeiro time, né, como profissional? Sim. Não, foi em 2003, muito tempo atrás. Foi o nosso sub-17, na época juvenil, né? Fez uma grande temporada. E aí o Muricy Ramalho, que estava lá, fez uma lista de jogadores na qual ele acreditava da base que poderiam ter chance, ter talento para jogar no profissional. Tá mal de treinador, hein? Pô, tava... Dorival, depois Muricy. Figueirense teve uma época dourada aí, né, na Série A, durante esses anos, e eu tive sorte de fazer Foi parte. aquele período da final da Copa do Brasil? A final da Copa do Brasil foi quando eu saí, depois que eu Quando saí. você saiu. Eu já estava fora. Mas aí eles me subiram o profissional, eu tinha 17 anos e sempre tem uma oportunidade. E aí a primeira oportunidade já joguei muito bem, já me firmei. E aí só a sequência de jogos e 1 ano e meio depois já tive a oferta do Ajax para ir embora. E aí fui embora. Eu queria muito, eu tinha muito... Fez o que muito jogador fez. Primeiro na Holanda, né? Isso. Mais tranquilo, futebol, mais parecido com o Brasil. Eu joguei pouco lá no Ajax, eu no profissional não cheguei a nem estrear, né, só em amistosos, mas no jogo oficial não. Joguei mais no time B. Por mais que eu fui pro profissional, mas lá não consegui jogar. Mas foi uma escola assim muito boa para mim, eu aprendi muito. Tive que me adaptar. Eu subestimava muito o que era a forma do europeu jogar. E na verdade eu tive que aprender e foi uma lição de humildade para mim. Aquele período meu no Ajax. Cometi muitos erros, mas que serviram depois para o meu futuro. O Ajax, você pegou o período que ele fazia tudo de cima a baixo? Aquela linha vertical do que fazia no profissional, Sim. Tinha que fazer na base toda? Sim. Não, eu lembro, posso contar todos os exercícios que eles faziam lá. Eu lembro de todos, porque a gente repetia constantemente, né? Desde a gente fazia na base, via os meninos mais novos fazerem também. E depois no profissional também faziam sempre os mesmos, mas são conceitos muito pequenos mesmo, de dominar a bola com a perna afastada, de sempre dominar com o pé, tocar com o outro, de sempre usar o pescoço, essas coisas eles insistem muito e depois ajudou muito também no meu desenvolvimento. Fundamento do futebol, né? Sim. Sempre a preocupação, né? Isso tudo que escola do Cruyff. Hoje, né? Perderam um pouquinho hoje. Sim, por mais que a gente insista e trabalhe esses conceitos aqui no profissional, mas assim, às vezes a busca pelo resultado na categoria de base, ele faz você perder esse rumo que é tão importante nessa idade para os meninos. Mas você, por exemplo, já teve treinador que dizia que o jogador para ir para o profissional já tem que ir pronto. Você concorda com essa filosofia ou não? Eu acho que você nunca está pronto. Meu pensamento. O que vai te deixar mais pronto vai ser somar minutos de treino, minutos de jogo, e aí a tua personalidade e o teu talento vão fazer, você vai colocar em prol da equipe, né? E aí você vai ter cada vez mais minutos e vai se desenvolvendo junto com a equipe. Claro que tem alguns que chegam mais preparados a nível tático, mas é difícil um menino chegar já pronto pro profissional. Porque eu fiz essa pergunta porque eu peguei 2 na seleção de pensamento diferente. Um que achava isso, né, que o jogador ele tinha que vir pronto, que ele não queria perder tempo com um jogador para ficar aprimorando o fundamento do futebol, e outro que adorava
fazer com que o jogador evoluísse, fazendo todos os trabalhos mesmo que repetição de coisas que você faz na maioria das vezes na base. Eu costumo falar que eu não tenho idade, né? Eu sempre olho para o que está melhor. Mas é verdade que tem algumas posições no campo para mim que são um pouco mais delicadas, né? Que qualquer erro pode ser fatal e pode até expor não só o menino, o jovem, senão também expor a equipe em alguns comportamentos. Então, claro que colocar um atacante que é mais assim atrevido, que é mais ousado, é mais fácil, né, do que colocar um zagueiro, um lateral que se cometer um erro pode ser fatal e até mesmo uma eliminação. Então, eu acho que nesse perfil só que eu colocaria aí meu ponto nessa diferença dos treinadores. Mas você já aconteceu isso com você jogando e pegar treinador que tinha essa mentalidade? De uma ou de outra? Sim, lá no próprio Figueirense. O Dorival amava trabalhar com jovens, continua fazendo isso até hoje, colocando jovens para jogar, e tinha outros treinadores que já separaram os jovens e só colocavam os jogadores mais experientes, né? Eu sempre tento olhar o que está melhor no campo, né, independente da idade. Na época, nossa, era difícil, né? Você ter assim uma continuidade de jovens. Sim. Nós tivemos a sorte que o treinador, o que virou treinador do principal, era nosso técnico na base. E aí ele levou a Corriola toda, levou praticamente 12 jogadores só aqueles que estouraram, que talvez ainda tinham idade para jogar na base, é que ele não subiu. No mais, subiu praticamente todo mundo. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que o Diego e o Robinho do Santos de 2002 mudaram um pouco esse panorama no futebol brasileiro, assim. Os times, depois que eles ganharam, o Santos ganhou aquele brasileiro com os meninos, sendo protagonistas e sendo titulares, eu acho que muitos clubes aí tiveram mais coragem de colocar, e até mesmo porque depois eles tiveram um retorno financeiro grande, né, com vendas. Então acho que, como eu repito, posso estar enganado, Os mas meninos da Vila, né? os meninos da Vila, o Diego e o Robinho principalmente, que foram os que começaram depois a deixar os clubes com mais confiança para botar os meninos para jogar. Clubes com mais confiança para botar os meninos para jogar. Não. E como é que foi essa tua chegada lá na Europa? Tu já falou sobre a filosofia do Ajax e tal, que não jogou muito, e aonde que você começou realmente a ter oportunidade, se fixou como lateral, titular, e realmente foi embora a carreira? Então, eu fiquei um ano no Ajax, não joguei muito, depois eu fui pro Real Madrid Castilha, do Real Madrid B, fiquei um ano lá, aí joguei na segunda divisão da Espanha, o time B naquela época estava na segunda divisão, o time muito forte, competi bastante e tive a oferta de ir pro Alguém do Real que... A maioria, a grande maioria jogou no profissional, Arbeloa, Roberto Soldado, Negredo, vários jogadores que estavam ali com a gente, acabaram jogando no profissional. De outros clubes, né, e assim, a base do Real Madrid é uma das mais fortes da Espanha, junto com o do Barcelona. E depois aí eu tive a oferta do La Coruña, aí fiquei um ano, aí tive ofertas para sair novamente, para voltar para o Brasil, até mesmo São Paulo veio muito forte atrás da minha contratação. Mas o meu pai sempre dizia que era importante criar raízes no lugar, tentar ter uma sequência. Já conhecia a cidade, já conhecia o clube, que eu ficasse mais tempo no La Coruña, porque eu estava tendo a oportunidade de jogar no que era na Liga Espanhola. E aí eu fiquei lá 4 anos, lá me firmei, lá virei titular e fiz as melhores temporadas, né, da minha carreira até então, onde eu tive inúmeras ofertas aí para poder sair. Aí na minha melhor temporada, onde tive ofertas do Barcelona, do Real Madrid, o presidente resolveu não me vender. Aí fiquei mais um ano e aí eu tive a lesão muito grave antes da Copa do Mundo 2010, quebrei a perna. E aí o presidente se me vendeu com a perna quebrada para o Atlético de Madrid, também fiquei muito feliz, porque eu queria ter uma oportunidade de brigar pelo título de liga. E lá o Atlético ainda não me oferecia isso, mas sim estava montando um time que poderia brigar eventualmente pelo Quanto tempo você ficou com esse problema da perna? Não, foram 3, 4 meses, né? Uma lesão grave, não, mas assim, existiam dúvidas sobre a minha recuperação, porque foi muito grave. Foi lance de jogo? Foi o goleiro que caiu em cima da minha perna. E
E o dono do Atlético de Madrid, ele me comprou, ele falou, eu te compro do jeito que tu tá, com a perna quebrada. Confiança, hein? Confiança. E aí eu fui pra lá. Foi embora, ficou Foi. um tempo, né? Maior. Isso aí, depois no Atlético eu fiquei 4 anos. Primeiro ano foi, como eu falei, tava voltando da lesão, foi um ano assim mais de adaptação, não foi tão bom, mas os outros anos já foram extraordinários, fomos campeões da Europa League, da Copa do Rei, do Campeonato Espanhol, em cima do Cristiano e do Real Madrid do Cristiano e o Barcelona do Messi. A E Copa da Liga foi um que foi na Polônia? Pode ser ou não? Muitas das vezes a gente vê, né, um jogador assim, bem sucedido, jogando no Atlético de Madrid, no Real Madrid, no Flamengo da vida, né? Mas a gente não sabe o que foi que esse jogador já passou para que ele pudesse chegar até esse nível, né? Olha a história de Felipe Luiz, para ele conseguir chegar a ser titular e ser ídolo no Atlético de Madrid, né? não, Não. da Europa League foi, Europa League. da Europa League foi na Romênia, Romênia? Bucareste. Ah, Não sei se, não, eu acho que você não tava, né? não. Não. Estava lá. Você tava na final da Champions, né? Estava na final da Champions lá e... Em Lisboa. Não, Não, em Milão. estava em Milão. Milão. Estava em Milão. Você jogou aquela? Joguei as duas. E aí fomos pra final da Champions, aí depois da final da Champions eu fui pro Chelsea, fiquei um ano no Chelsea, e né, o Atlético me recomprou, depois eu fiquei mais 4 anos no Atlético. Então assim, foi uma história muito bonita que eu tive lá, vivi a segunda melhor geração da história do clube, igual aqui, né, no Flamengo, tive a chance, a oportunidade de viver uma segunda geração vencedora dentro da história do clube. E Você foi naquele jogo lá do último, do encerramento do estádio? Do estádio antigo? Do Atlético? É. Sim, Vicente Caldeirão? Você Sim, tava lá. jogamos contra? Não joguei, amistoso. Ah, tu não jogou? Não. Não, o jogo que teve Não. dos antigos. Não fui. Não foi naquele dia, não. Uma festa linda. Foi, não, o estádio, pô, tá na minha... Agora só tá na minha memória, porque não existe mais, né, mas era um estádio... Estádio muito bonito, muito bom de jogar lá com o Flamengo e com a seleção. Difícil jogar lá, hein? É difícil, difícil. No estádio onde estava bem localizado, a torcida no coração de Madrid, era legal. Mas agora o Atlético cresceu muito, fez um estádio novo, mudou de lugar e o clube vem se potencializando muito. Ali já começou o pensamento de ser treinador ou não? Foi perto dos 30, mais ou menos, né? Quando eu voltei do Chelsea pro Atlético e eu entendi a importância que o Simeone tinha na minha vida. Como ele tinha mudado a minha mentalidade e o tanto que eu era dependente do que ele me falava. E aí eu comecei a desenvolver esse gosto, me imaginar como treinador, começar a estudar um pouco, né, sobre o que era essa profissão, e aí começou essa sementinha, né? Mais ou menos perto dos 30. Aí você jogou mais uns quantos? Não, eu joguei mais 4 no Atlético, aí voltei pro Flamengo, aí fiquei mais 4 anos e meio no Flamengo. Não, mais ou menos, acho que é 4 anos e meio. Então, 38, né? 38, você parou. 38 e meio. Mas podia continuar ainda um pouquinho, né? Podia. Depois ainda tive algumas ofertas para continuar, mas eu queria muito que meu último jogo fosse com a camisa do Flamengo, que fosse no Maracanã, que viver, botar esse ponto final. Então, realmente eu achava já que não estava com o nível que exigia o Flamengo, nem eu nem a diretoria. E aí eu resolvi dar esse passo pro lado aí porque assim, temos que saber a hora de parar, né? Pelo menos eu penso sempre. Mas é importante, muito importante. Eu lembro que a gente esteve conversando lá no Maracanã, você está nos últimos passos ali para jogar, né? Mas já se preparando, já com as ideias todas na cabeça do Flamengo lá, né? Não, mas o último jogo foi talvez um dos momentos mais felizes da minha vida, da minha carreira, o momento mais bonito de todos, foi um momento assim de mais alívio que eu senti. Desfrutei muito daquele dia, daquele jogo em si, e sou muito grato por ter vivido aquele momento assim.
Nós Aquela também, despedida no Maracanã. rubro-negro, somos É. gratos. Obrigado. Como é que foi? Começou a tua história com o Flamengo lá atrás, da tua família e tal? Não, então, meu pai é santista, minha mãe é corintiana, né? Mas aí eu tinha um tio que era muito flamenguista, ele me deu uma carteira do Flamengo e eu é, gostei das cores do escudo e aí a partir daí, uma vez que eu virei flamenguista, aí já entra, parece que é uma doença, né? É ser mais torcedor que os outros, parece. Então, já começava a torcer pelos jogos, jogos da Libertadores, eu lembro de ficar até tarde acordado para assistir. E aí começou muito essa paixão. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 7 ou 8 anos, mas não. Nossa, mãe do céu. É. Te preparou bem. Preparou, me comprou. Me comprou. Sou um vendido, essa é a verdade. Mas até então não tinha assim. Comprou com uma carteirinha. Com a carteira, uma carteira. Aí depois com a camisa também, achava a camisa linda, aquele escudo, e aí. Depois aí vi o Atirson jogar também bastante, que eu me identificava muito com ele, sentia muito carinho por... Era meu ídolo e aí eu cada vez mais flamenguista. É isso aí. Imagino como é que foi a primeira vez no Maracanã. Jogando tratado, que deve ter passado um belo filme quando ficou decidido tudo que você veio pro Flamengo, né? Eu lembro que eu sempre tinha o sonho de jogar contra o Flamengo no Maracanã, e aí quando eu tava no Figueirense, jogamos contra o Flamengo, mas foi em Volta Redonda o jogo. Porque eu não sei se o Maracanã ia até a final da Copa do Brasil, na época, e aí eles botaram o jogo em Volta Redonda. Aí eu falava, pô, que sorte os caras do Flamengo, eles jogam sempre no Maracanã, todas as semanas eles vão pro Maracanã. Eles têm muita sorte e tudo mais. E aí quando vesti a camisa do Flamengo, meu primeiro jogo foi fora de casa, mas depois meu segundo jogo foi no Maraca, sensação diferente. É até difícil concentrar no jogo, mas foi especial. Tava casa cheia? Cheia. Foi contra o Grêmio, ganhamos de 3-1. Ah, legal. Essa camisa é complicada mesmo, cara. Né? É complicado, não é para qualquer um. Como é que foi o ambiente de véspera, assim, concentração? Não, você já era um cara vivido, experiente e tal, mas com essa relação que você fala e que tem com o Flamengo, deve ter sido uma sensação. Mas eu agradeço muito ter vindo mais velho, né? Porque eu acho que eu vim preparado. Se eu tivesse vindo mais novo, eu confesso que eu acho que não teria dado certo com o que é a pressão do clube, com o que com tudo que envolve o Flamengo, a forma que existe, né, do Flamengo. Muitos jogadores não dão certo no Flamengo porque não aguenta a pressão que é jogar nesse clube, né? Um clube grande do jeito que é. Às vezes o jogador vem para o Flamengo, não dá certo no Flamengo, mas vai para outro clube menor que o Flamengo e acaba dando certo, porque não tem essa pressão toda que o Flamengo tem, né? E acaba conseguindo desempenhar um bom futebol. Dessa cobrança, eu vim Na realidade, o Flamengo é só para os fortes, viu? preparado para enfrentar tudo isso. Eu vim já na minha melhor fase, já vim um cara com um nome para aguentar todas as críticas e aí eu desfrutei de todo esse processo, até das críticas, dos momentos bons, momentos ruins. E, como eu falei, acho que vim na hora certa. Se eu tivesse vindo mais tarde, teria sofrido, mas acho que eu vim no momento certo para poder ajudar essa equipe aí a conquistar a glória. E foi um momento de transformação do clube também, né? Foi que 2019, né? 2019. Então o Flamengo já estava com uma estrutura, né, cada vez melhor. E isso, para vocês que vêm de fora, não sentem tanto como muitos, épocas atrás, não queriam vir para o Flamengo por causa disso. Não, mas é verdade. Eu acho que foi um trabalho aí, né, daquela diretoria que começou a mudar a história do Flamengo, que começaram a pagar as contas, a acertar tudo. 2012. Isso. Que continuam, né, continuam até hoje ajudando o Flamengo. Eu acho que como eles arrumaram o clube e estabilizaram, começou a mudar a imagem do clube, né? Porque a gente sempre escutava de Flamengo um clube que atrasava salário, que chegava nas competições e não passava, que era um time um clube desorganizado, era a nossa impressão desde fora. E depois, conforme foram arrumando, começando a trazer estrelas, eu acho que 2019 foi onde
o clube pela primeira vez pôde ir para o mercado em condições de montar um time para ser campeão, né? E aí foi montar um time extraordinário que continua até hoje, alguns jogadores aí dando alegria. Não, e o que acontece é que não é só a parte de dentro do campo, né? Os profissionais que queriam vir para o Flamengo, Isso. eles não queriam também na parte fora do campo, entendeu? Pela estrutura que tinha. Então, unir o útil ao agradável. Para todo mundo, em todas as áreas, você tinha Isso. né, estrutura e coisas boas para serem trabalhadas. Né? Na verdade, pela primeira vez, talvez o Flamengo teve o poder de ir atrás de contratar os melhores. O melhor fisioterapeuta, o melhor analista de mercado, de scout, e aí o clube todo se reestruturou de uma forma onde realmente você nota até hoje, né? Que continua melhorando, continua evoluindo, e esse é o caminho. Esse período que eu estava aqui em 2010, que eu fiquei apenas 4 meses, cara, a base não tinha vestiário para o pessoal trocar de roupa. Os profissionais, quer dizer, no momento que os profissionais, né, que vêm trabalhar aqui, e muitas vezes ficam bastante tempo, mais do que só o jogador que vem naquele período de treino. Aí, sabe, isso foi doloroso, a mudança, a transformação foi realmente um negócio fantástico para todo mundo, né? E hoje todo mundo quer a oportunidade de vir para o Flamengo, né? Isso. Então, acho que isso é fundamental. Hoje é muito mais fácil. Chego aqui, eu tive a oportunidade quando estava lá na televisão, no Esporte Interativo, de visitar CT do Barcelona, CT do Chelsea, CT do Real Madrid, do Paris Saint-Germain. E lógico que você vê o que o Flamengo tem hoje, tá ali pau a pau, né? Tá, não, com certeza. A estrutura hoje que o clube oferece, o clube tem aqui, e que, como eu falei, continua evoluindo, porque uma coisa é você ter e você parar no tempo. Mas o Flamengo, ele continua fazendo obras, evoluindo, trazendo equipamentos melhores, mais modernos e profissionais melhores, e também modernizar tudo que é estrutura. Isso faz com que o clube não pare de crescer, que a concorrência interna entre os trabalhadores, os jogadores, as comissões, elas também elas fazem o clube crescer junto, e como você falou, não deve nada para ninguém. Uma coisa que os profissionais devam entender, que estão aqui, é que aproveitar, como você diz, desfrutar desse momento. Porque o momento em que você dá toda essa condição para um profissional, o profissional tem que retribuir, e a cobrança se torna muito maior. Cara, eu fico, às vezes, quando eu ouço essas coisas assim do Flamengo, eu fico lembrando da época que o Flamengo só brigava pra não cair, velho. Teve ano do Flamengo ficar na penúltima posição ali e conseguir sair no último suspiro e não foi rebaixado. E aí hoje você vê um Flamengo estruturado do jeito que tá, disputando todas as competições com condições de ser campeão. É muito, assim, é muita diferença de 20 anos para cá, porque a gente, torcedor do Flamengo mais antigo, já sofreu, viu? Quem é torcedor antigo aí, mais antigo, deixa seu comentário aí abaixo e me diga se você é dessa época que você já via, já passava o dia pensando em chegar à noite para assistir o jogo e ver o sofrimento que era o Flamengo, ver o Flamengo jogar. Coloque no comentário aí abaixo. Vejo hoje uma cobrança, não vou dizer exagerado ou não, mas eu vejo uma cobrança em vocês, no sentido que o Flamengo está investindo tanto em todas as áreas, trazendo jogadores, colocando um plantel para disputar as competições, e todo mundo acha que todo jogo vocês vão meter 5-0, 4, entendeu? Que vai ganhar fácil, que do outro lado não tem um adversário que aproveita, vamos jogar contra o Flamengo de maneira diferente, dá mais mídia, o cara se destaca mais quando joga contra o Flamengo. Tu sabe bem,
porque quem jogou pelo Flamengo sente isso, né? Contra o Flamengo, todo mundo vem para fazer o jogo da vida, porque como você falou, você está mais exposto do que nunca, então é a tua oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo quem você é, contra o Flamengo. Então isso é uma verdade, mas a gente já está bem acostumado a isso. Mas então, o Flamengo hoje tendo todo esse poder econômico, toda essa estrutura, essa organização, ele te dá condições de poder brigar. Mas mesmo com tudo isso, a gente não controla o resultado, né? O resultado, muitas vezes, você está mais próximo de vencer, mas não garante a vitória. Então, o que garante a vitória e o que nos leva mais perto é, como você falou, se exigir ao máximo, trabalhar muito, dar a vida pelo Flamengo e, como eu falo sempre, colocar o Flamengo como prioridade na tua vida. Isso aí. Isso aí. Eu lembro, eu era adolescente e estava já aqui no Flamengo, mas via a quantidade de jogadores que às vezes quando jogavam no Flamengo, se destacava, fazia 1, 2 gols, no mês seguinte o Flamengo estava comprando. Entendeu? Então isso você via o quanto que era importante para aquele que está lá do outro lado querer ter uma oportunidade que o cara que está ali tem que saber aproveitar, né? Ele sabe a importância do clube. Concordo. Hoje a gente sente isso quando a gente vai jogar contra os adversários, que a gente sempre enfrenta a melhor versão do adversário. A gente não enfrenta um adversário desmotivado, jamais acontece. Então isso também exige uma concentração maior, uma mobilização maior para cada jogo, né? Então, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Isso é importante que os jogadores saibam, sim. Né? Que eles vão ter lá do outro lado, né? Com aquela vontade maior ainda do que é um jogo normal, Verdade, né? E isso aí tá preparando, né? Aí já fica a cabeça do menino que dorme. Tá dormindo bem? Tô dormindo bem, Às vezes, às 8 horas? Às vezes não, a maioria das vezes não durmo 8 horas, mas mais do que isso até durmo, mas acordo durante a noite aí com ideias, com coisas, pensamentos sobre a equipe, e muda bastante. Já teve assim, de você acordar, isso aqui, uma luz veio que você praticou e deu certo? Eu já tive. Várias vezes. É um momento onde vem muitas ideias, né? É uma pena porque eu não descanso, mas porque a cabeça fica trabalhando, mas durante a noite vem muitas ideias, muitos pensamentos, e é onde eu tento no outro dia anotar para não esquecer, porque nossa cabeça é uma máquina de pensar, né? Você já estava basicamente preparado para ser técnico, porque você se preparou e tal, fez lá o curso e tal, então já estava mais familiarizado. Eu não, eu paguei pela língua, porque eu dizia, não, ser treinador não dá, eu tenho uma vida muito louca e, de nudo técnico é pior, que a gente vê, né? Você, como jogador, se preocupa ali de você estar bem, para dar algo para a equipe. Agora, como treinador, você tem que se preocupar com tudo, né? Equipe, montagem e tal. Eu falei, eu não queria isso para mim. E aí, Kashima lá e tal, ocupei lá um cargo durante 6 meses, porque a coisa não ia botar ninguém no fogo. Se a gente ganhou, foi comigo, se perder, vai perder comigo também. E aí deu certo, 6 meses de um bom trabalho. E aí esse bom trabalho chamou a atenção do cara da seleção e me levou para lá. Eu já estava aí ferrou, minha carreira foi assim que começou. Eu não estava realmente preparado para ser técnico, não. É difícil. É difícil, assim, até dizer que eu me preparei muito, estudei muito, mas na prática vivo situações que não existe preparação, né? Então, elas vão te exigindo tomadas de decisões muito complexas, mas aí tem também a ajuda de muitas pessoas na comissão, muitas pessoas que trabalham no clube, para te dar esse suporte para você poder liderar um clube com essa grandeza. Mas, sim, foi importante, muito importante para mim eu ter falado, trabalhado, conversado com muitos treinadores para eles poderem me dar um pouco dessa guia deles. E depois, para mim, o fundamental foi ter começado na base. Foi fundamental, porque na base é onde eu pude realmente experimentar, errar, acertar e entender um pouco o que eu queria da minha equipe, como eu queria ver minha equipe no campo, entendeu? E aí foi muito bom esse processo e aí cheguei aqui bem mais preparado do que
do que eu estaria se eu chegasse diretamente no profissional. É verdade, isso aí. Muita gente critica o técnico, mas eu acho a profissão de técnico a mais complicada do futebol, porque ao mesmo tempo que, no mesmo dia que você tá lá em cima, ídolo, ganhando títulos, dois, três erros que você comete, quatro erros que você comete, pronto. É, você já é julgado, você já é condenado, querendo a torcida querendo sua cabeça. E ser técnico é muito complicado, galera. Ser técnico é muito complicado porque o time inteiro está na sua mão. E você tem que tomar a decisão correta, colocar o time correto, ler o jogo se o seu time não entrou bem, para você conseguir fazer as mudanças. É muito complicado ser técnico. É fundamental quando você começa a viver as situações que você vai viver mais à frente, ali as decisões que você vai tomar, pô, com certeza uma decisão que você está tomando hoje, você já tomou lá atrás, Sim. né, com a garotada. Sem dúvida. É lá onde eu consegui experimentar muitos sistemas e estruturas de jogo combinadas, tipos de treino, tipos de palestras. Entendi muito mais, até aprendi mais a me conhecer como técnico ainda, com essas decisões difíceis que se tomam, e foi um processo fundamental na minha curta carreira ainda. Eu lembro que quando estava na TV fiz uma entrevista com o Barroca, e o Barroca falou da tua história lá dentro do campo, né? Tava do lado, falou, aprendi, porque o cara, vocês não estão vendo, o cara dentro do campo aí resolveu, mudou tudo aqui. Então, como jogador, eu conseguia ver muitas coisas, né? De espaços, de ocupação de espaços, de posicionamento dos meus companheiros, na qual eu aplico até hoje, né? O futebol evoluiu muito, né? Então, hoje, muitos treinadores já têm muito bem estudado essas ocupações de espaço, esses posicionamentos diferentes que causam desajuste nos adversários, então a gente seguia por isso. Mas depois, como treinador, são muitos mais detalhes do que somente isso, né? Então, e aí onde que, por mais que parece ser treinador dentro do campo, depois fora as exigências são outras, né? Mas foi um episódio legal, assim. E você, às vezes, para fazer isso, precisa também ter uma certa liderança e um certo respeito, credibilidade perante o grupo. Porque jogador dentro do campo, muitas vezes, fica cheio de melindre, que não pode falar e tal, e a gente notava claramente que você dentro do campo, podia ser com qualquer um, você chegava e falava, ó, é assim, 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 e o cara retrucava, você não interessa a discussão para ver o que é melhor para a equipe, né? E tem que ser assim. Os jogadores têm que entender isso. Para mim é assim, eu vivo tranquilo, porque sempre eu escutava muitos treinadores falando, poxa, deixar um jogador fora ou tirar esse jogador é difícil porque eles ficam chateados, não sei o quê. Então, para viver mais tranquilo também, eu tenho um lema que tá comigo, que eu faço o que eu acho que é melhor para a equipe. E como sou eu que tomo as decisões, então não me deixam com peso na consciência. Ter que tirar um jogador que é titular, ou ter que dar uma bronca, ou ter que fazer uma cobrança mais dura, eu não me importo, porque eu acho que eu faço sempre o que eu acho que é melhor para a equipe, né? Mas assim, também por sorte, joguei com a maioria desses jogadores que estão nesse elenco de hoje e tenho uma relação muito muito estreita, muito próxima com eles, na qual existe uma troca boa, muito boa. Eu conheço bem esse vestiário, eu sei muito bem o que se fala, como é a convivência e a força que tem esse grupo. Então, eu mais do que ninguém acredito muito no que eles podem dar pra gente dentro do campo. Galera, nós estamos aí nesse papo ótimo com o Felipe Luiz, falando da história dele e tal, mas como eu sempre gostei e sempre achei que nós deveríamos ter uma participação maior daquele cara que vai lá para o estádio, que aplaude, que sua a camisa, né, que gasta seu dinheiro para poder torcer e levar o seu incentivo dentro do campo, que é o sócio-torcedor. Num papo aqui com tudo, né, foi aceito por unanimidade a participação do sócio-torcedor aqui no Resenha do Galinho. Então, Felipe,
vem uma pergunta aí do nosso sócio torcedor, um grande rubro-negro, para que, né, haja uma participação, uma interação legal com o nosso programa. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. Pode vir? Pode vir. Preparado? Preparado, preparado. Felipe, tem algum jogo que você sonhava ter jogado com o Zico em campo? Pô, jogar com ele? Todos. Todos. Ai, ai. Pois é, Zico. Queria jogar comigo, não Quem é rubro-negro, quem nunca sonhou, né? Jogar com Zico. Já pensou? Que honra. Viu? ia ter lugar no teu time, eu acho. Quer? Eu não ia ter lugar no teu time, eu acho. Ah, Mas tu ia ter no meu. tem lugar. Ia ter um lugar pra você que nem. Pros bons, pros caras que Sempre tem. sempre tem. A gente dá um jeito de jogar junto. Não, eu acho Ainda mais que hoje, né, que né, tem que utilizar eu, um plantel. eu particularmente como treinador, eu gosto muito do jogador que tem um pé bom, pé refinado e que resolve o jogo. Então eu tento preparar todo o time, desde a saída de bola com o goleiro, para que a bola chegue no pé do jogador determinante. Então uma das minhas instruções para os zagueiros e volantes é: olhem o Zico. Eu falo para eles, no caso, outros jogadores que estão comigo, né? Mas eu sempre falo, olhem para ele. A bola, antes de vocês receberem a bola, vocês têm que olhar para ver onde ele está e procurem ele. Mesmo apertado, temos que dar a bola para ele porque ele mesmo apertado é capaz de fazer uma jogada. Não podemos deixar ele sem participar do jogo. Então, Zico, com certeza você poderia ter me ajudado muito aí no Mundial de Clubes agora. Acho que contra o Bayern tu ia ajudar muito. Eu ajudei outro meio-campo, outro que foi treinador, dessa forma, com esse mesmo pensamento seu, né, que foi o Carpegiani. Aconteceu, são histórias parecidas, né? Eu já falei isso para você. E ele virou para mim, ele me ensinou muito no início, quando ele chegou, ele já com mais experiência, eu ainda jovem, e ele dizendo aqui, ó, vou dar a bola para você, tu se vira. Então, fica preparado que quando eu pegar na bola, eu vou dar a bola em você. Aí eu falei, só ajuda, dá uma parecida do lado, na hora que se eu tiver dificuldade para ter quem, né, dá. E era assim, ele pegava a bola, ele olhava, vamos embora. E era o início, né, da jogada e tal. Ele falava para mim, ó, menino, você vai ser muito marcado, você vai ser muito vigiado. Mas se a gente não der a bola para você, é isso que o adversário quer. Ele quer te tirar do jogo. E não se... Uma vez foi legal que ele virou para mim e falou assim, olha, vão te provocar. Então, se derem uma cusparada aqui, você vira o outro para dar aqui também. Não revida não, vai lá e mete gol neles, tá tudo bem. Isso, eu aprendi com ele, né? Meu pensamento, mas eu acho que respondendo a pergunta do sócio torcedor, eu acredito que contra o Bayern eu gostaria de ter tido ele no campo. Acho que tu teria solucionado muito problema pra gente aquele dia, que a gente teve alguns, mas com os alemães até que a gente sempre só apanharam. Pô, é difícil. Com o Flamengo e com a seleção. Hoje em dia o futebol é muito físico, né? E fisicamente o time deles é muito forte. Então eu precisava muito dessa tua habilidade de marcação homem a homem, como tinha na época. Não, foi homem a homem esse jogo contra nós. Eles fizeram um pouco de homem a homem, mas não aquela de seguir o campo inteiro. Não seguiram. Tem imagens do zagueiro seguindo o Arrascaeta até a área. Mas era a forma que eles têm de jogar, de tentar pressionar. O alemão o alemão é muito disciplinado, né? Ele é aquele cara que... Isso mesmo. Eu teve um jogo, nós jogamos uma final com o Bayer Leverkusen lá em Tóquio, da Copa Kirin. O Bayer Leverkusen era o campeão da UEFA. Aí jogamos. Final, jogo lá e tal, o cara em cima de mim e tal. E marcava, eu passava por ele falta e tal. Quando o Bayern pegava na bola, ele ficava do meu lado. Aí teve uma hora que ele fez uma falta, eu peguei a bola, botei a bola aqui, vem cá, tu tá vendo o que é isso? É bola. Bola para chutar, não é não, o cara jogando. O cara não pegava na bola quando o time, não jogava.
Aí, pô, Só queria te marcar. só queria marcar. Aí, com 80 minutos, ele deu uma bobeira, 1-0. Não esperava que eu fizesse gol de cabeça. Tem isso. Mas alemão. Mas tem o futebol hoje está voltando a ser esse futebol de encaixes individuais, de homem a homem, de perseguições. Já na Premier é uma tendência, no Campeonato Francês também, e está sendo cada vez mais os clubes fazendo esse tipo de defesa, né? Que é a que mais contrarresta, assim, contrapõe o jogo de posição. Então, pode ver que todos os times agora, a maioria dos times estão fazendo isso e está incomodando bastante. O cara tem que Aí nós vamos ter que voltar a ter dribladores, ter Isso. gente que não perde bola. Mano a mano, Mano a né? mano. Você tá com ensaboado agora no time aí. Tem, ainda bem. Ai, ai. Mas precisa, né? Porque não é toda hora. Vão ter momentos que você cria alguma situação para deixar o teu melhor driblador homem a homem. Sim. E se os jogadores entenderem, o adversário bobear, vai ser naquela que você pode decidir o jogo, né? É o que eu tento fazer como treinador, é isso, né? Dar tempo, espaço para os meus jogadores determinantes. Então, muitas vezes eu até procuro atrair a marcação para poder liberar e dar esse espaço e tempo para os jogadores que quando pegam a bola são capazes de fazer essas jogadas de gol, né? Então, é isso. Por isso que eu falo, tu ia me ajudar bastante. Se o joelho tivesse bom, mas aí não tá bom, né? O joelho aí Tá ruim, é difícil. tá bravo. Vem cá, vamos falar um pouco daquele time de 2019 que foi montado durante a temporada, né? Começou de uma forma e depois foi ajeitado pelo nosso querido Portugal lá. Vocês que estavam ali naquele início, você já devia conhecer todo o trabalho de lá do Jorge Jesus por estar lá perto. Qual foi o momento da virada de chave daquele time? O momento, eu acredito que tenha sido depois do Emelec, né? Que o time ganhou nos pênaltis. E aí eu cheguei depois desse jogo, né? Eu comecei a jogar depois desse jogo, mas eu acredito que ali foi onde arrancou. O time viu que era possível, os reforços chegaram, o time começou a engrenar, começaram a criar dentro do campo conexões e relações socioafetivas importantes, e depois fora do campo também era um grupo muito forte, né? Se tornou um grupo muito forte com muito também mérito de alguns jogadores aqui que faziam bem esse ambiente e colocavam sempre a equipe acima de tudo. Então juntou ali um grupo de homens, além de ser jogadores homens, que queriam fazer história pela primeira vez. Por isso eu sempre acho que é importante renovar os elencos, porque vem jogadores com muita ambição de fazer história. Foi aquele caso, juntou jogadores assim com um sangue renovado para poder fazer história, mas eu acredito que seja depois daquele jogo. O que eu acho é que dentro daquilo que é o futebol europeu, como se trabalha, eu acho que a vinda do Jorge Jesus, ele trouxe, teve um lado benéfico, que foi ele usar bem o pessoal que já tinha jogado lá na Europa, perante ao grupo, que dava para notar isso. Aí tinha Diego Alves, Rafinha, você, Pablo Mari, o próprio Arão, o Bruno Henrique, o Gabriel, aquela turma toda que já tinha passado por lá. Sim. Então, vocês acabaram se tornando referência para os outros daqui, o tipo de trabalho que eu conversei lá pro meu canal com alguns, e os caras estavam assim meio, cara, não é mole, o português exige demais e tal, mas eu acho que com o que tinha de experiência ao lado, isso fez com que todo mundo... Sim. Assim, para mim o futebol sempre é do jogador, né? Mas o Jorge Jesus, ele é muito grande,
e a grandeza que ele tem aqui dentro do Flamengo, nunca se verá com detalhes, porque ele não gostava que você falasse do que ele fazia e nem gravava nada e não vai mostrar nunca nada. Mas pelo que eu falava com o Diego e depois também com a experiência de outros treinadores que vieram, acho que foi a primeira vez que esse grupo de jogadores teve um cara que falava assim: é desse jeito, é do meu jeito, se der errado é culpa minha, mas tem que fazer o que eu quero. E aí deu uma direção, blindou os jogadores que eram muito expostos, né? Aqui no Flamengo, você sabe que os jogadores e o clube é um clube muito exposto às críticas. E aí pela primeira vez os jogadores se sentiram com um caminho traçado, isso, protegidos, mas com um caminho traçado até a vitória. E aí depois a qualidade aparece, porque sem nenhuma dúvida que aquele time só é campeão porque tinha muita qualidade. A qualidade, muita qualidade. Isso aí. E tanto é que voltou a ser campeão no outro ano, né? Mas muito por mérito aí também do Rogério, com parte do que o Jorge deixou. Mas era um time muito forte por ter essa liderança tão forte do Jorge. Então foi, além de ser um europeu, de ser respeitado, de vir para o Brasil aqui mudar um pouco todo esse panorama, foi o casamento perfeito. Vocês, quando nós começavam um jogo, sentia o adversário com medo de apanhar bem? Tinha, eu vou dizer por quê? Porque nós, na nossa época, entrávamos, muitas vezes os caras já, né, aquela preocupação e tal, não sabia o que fazer, desesperado dentro do campo, e a gente aproveitava e metia gol neles. Eu sentia que a gente ia ganhar. Existe até alguns jogos assim que a gente achou que ia ganhar tão fácil, que foram muito mais complicados. Eu tenho alguns exemplos assim: Bahia em casa, CSA em casa, Goiás fora. A gente achava que iam ser jogos fáceis e foram muito complicados para ganhar. Ganhamos até jogando mal alguns jogos, mas ganhamos. E porque a gente sentia que a gente ia ganhar com uma certa até facilidade. E não digo soberba, mas é o que a gente estava explicando antes, né? A gente vem e vai encontrar a melhor versão desse adversário que muitas vezes não está tendo um bom campeonato, mas contra o Flamengo faz o melhor jogo do ano, né? Então isso também foi uma novidade para alguns de nós que vínhamos de fora. Mas eu acho que a preparação psicológica dava também um equilíbrio maior para a qualidade técnica que o tinha, né? Não, sem dúvida. Assim, o Jorge é um cara muito seguro dele mesmo, do trabalho dele, e passava essa confiança pra gente. E depois a gente também, como eu falei, juntou tudo, né? A ambição, a seriedade dos jogadores e a qualidade que fez aquele time lá ser praticamente imbatível. E ele sobre aproveitar também o plantel em si, né? Sim. Porque os jogadores ficavam muito bem preparados para na hora que ele chamasse, os caras iam lá e davam conta do recado. É lógico que entrar com um time acertado é sempre melhor, né? Sim. Sempre mais fácil. Mas era um plantel curto, ele ia fazendo as rotações assim, poupando 2 peças, 1 peça, 3 peças durante um jogo assim, para ter segundo tempo. Era um plantel curto até então, mas altamente qualificado e com a ideia muito bem assimilada dele, né? Então, mas eu acredito que tava tudo bem mastigado pra gente. Você tem vira e mexe, por exemplo, tem assim algo do lado do Círico Simeone, que trabalhou, do próprio Dorival, do Jorge Jesus. Isso vem na tua cabeça? Isso aqui, olha, lembrei que ele falou isso para esse jogo serve e tal. Sim. Quando eu comecei a pensar em ser treinador, eu comecei a analisar o que eu gostava e o que eu não gostava dos treinadores, né? E, claro, um treinador que eu fiquei mais tempo foi o Simeone, é o que eu mais tenho por dentro. O que eu sinto é o pensamento do que ele tinha como líder, né? Mas, taticamente, tem muitas coisas de todos eles. Só que depois não adianta, nós somos quem nós somos, a essência a gente não consegue copiar. Então, no final, eu tento sempre entender a minha característica, o meu jeito de ser e passar esse ambiente vitorioso para os jogadores. Cara, o tempo passa, né? Passa. É muito rápido, papo bom.
sei lá, mas tudo tem início, meio e fim, né? Então vou dar umas colheres para você aqui, Vamos lá. para você escolher rapidinho, para a gente encerrar. Fechado. Tá? Jogo mais marcante da tua carreira? O fora do Flamengo foi contra o Real Madrid na final da Copa do Rei em 2013, que a gente ganhou no Bernabéu, a final da Copa do Rei, jogo único. Nós ganhamos lá dentro. Aquele jogo foi o jogo mais marcante assim para mim, a nível emocional. Do Flamengo foi em Lima. River Leite. Foi contra o River. Foi aquele jogo, tava um torcedor dentro do campo jogando, não tava eu lá. Tava um torcedor. E tava um sozinho lá no Japão, às 5:30 da manhã. Acordei às 4, botei o despertador na hora que começou o jogo. Mas Dormi mais cedo. Além desse jogo do River, foi meu último jogo da minha carreira. Eu acho que foi o jogo mais marcante. Já respondendo agora melhor essa pergunta, o jogo mais marcante da minha carreira foi o último. Foi o jogo onde eu mais me senti realizado, mais especial, mais aliviado. Foi para mim o melhor. Agora lembrando. Você sabe que eu acreditei naquele jogo do River. O Flamengo vai empatar. Depois dos 20 minutos de jogo, eu falei, o Flamengo vai empatar, tô dominando e tal. Teve algumas chances lá. Principalmente depois que o cara do River trocou 3 caras. Os caras cansaram de tanto marcar vocês. E os outros que entraram não eram marcadores. E aí o Flamengo começou a dominar. Eu só não esperava que você saísse o segundo gol na mesma hora. Não, falei, o Flamengo vai ganhar na prorrogação. E aí, pô, campeão e tal. Aí eu tô lá, acabou 6 horas da manhã, né? Eu já fui dormir, porque tinha treino às 9. Aí eu toco o telefone, eu já tinha dormido, era meu filho Júnior. Pai, tá tudo bem? Eu falei, tá. Tem certeza que tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tu acha o quê? Que eu tive infarto? Mas... O coração tá bom ainda. Foi muito emocionante. Foi. Treinador que mais te ensinou? Acho que eu ficaria com o Simeone por isso, né? São 8 anos, foi um processo a longo prazo de mentalidade, mudança de mentalidade. Então, a nível de mental foi o Simeone e a nível tático foi o Jorge Jesus. Beleza. O que o Flamengo representa na tua vida? Poxa, hoje eu diria que é a prioridade absoluta. Nos últimos 6 anos foi assim. Representa uma paixão que não tem limites, né? Tudo pelo Flamengo. Tem algum sonho como técnico do Flamengo? Tem, né? Tem. Ser campeão, botar troféu aqui dentro. É isso. Agora, você está aqui chegando, tá? O Flamengo faz um trabalho de base maravilhoso e você foi um desses que ajudou a continuidade. Já falou para muitos deles, mas você pega um que nunca viu aqui, tá? O que você falaria para ele? Qualquer garoto, um garoto da base do Flamengo, mas que não tinha passado pela tua mão. O que eu diria para ele de conselho? Poxa vida, que pergunta, hein? Tem que pensar, não, mas... eu diria a mesma coisa, que só tem um caminho. Se ele quiser ser campeão com a camisa do Flamengo, fazer história e virar eterno, como você é. Porque para mim, por exemplo, os campeões de 81 são eternos, né? Aí depois os outros todos vieram porque existem os eternos, os campeões de 81. Se ele quiser ser eterno, só tem um caminho. Trabalho pelo Flamengo. Só. Então é isso aí. Que esse menino que eu tô falando na minha frente, que trabalhe, que tem essa paixão, que corra atrás. É o único jeito. Obrigado, ídolo. Prazer grande estar aqui com você. Sucesso. Seja aqui, seja no Japão, onde estiver. Sabe que tem sempre um torcedor, né, puxando uma energia positiva para que você consiga aí não precisar a sua realização como treinador, assim como foi como jogador. Obrigado. Ok? Obrigado aí por dar essa oportunidade para nós. Começar com... Não é
com o pé esquerdo. Saco a cabeça boa. É isso aí. Obrigado, obrigado. É isso aí, galera. A gente tá aqui, muito legal esse papo com uma pessoa que a gente admira, pessoa que usou a camisa do Flamengo, usa, né, com o amor, com a paixão, que é o lema do nosso clube. Então, que a gente continue assim. Você que é torcedor, continue sempre apoiando, porque nosso maior patrimônio é você, é a torcida do Flamengo, que tem dado essa prova a cada jogo no Maracanã. Que continue assim, que com certeza as vitórias e as conquistas chegarão. Grande abraço, até a próxima. Bom, galera, que vídeo, né? Que história de Felipe Luiz, né? Com o Zico, outro ídolo do Flamengo. E a gente nem vê o horário passar. Foi 1 hora de praticamente de vídeo e foi muito rápido. Galera, quero pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aí abaixo, o que é que vocês acharam dessa história aí de Felipe Luiz até chegar a ser técnico do Flamengo, né? E até a próxima.